Tudo bem, então eu tô aqui agora para fazer um resuminho de como montar um questionário de entrevistas por competências. Então, para montar um questionário de entrevistas por competências, não basta só você saber perguntas por competências. Então, a gente começa do primeiro passo. O primeiro passo, o que é? É a descrição de cargos. Então, se você já assistiu outras aulas minhas, você sabe que a descrição de cargos é um retrato simplificado das principais atividades do cargo da pessoa, né? Então, vamos fazer aqui como exemplo que é uma descrição de cargos de recepcionista. Certo? Então, o que geralmente uma recepcionista faz na empresa? Ela atende as pessoas que estão chegando na empresa, ela liga para o setor para que quem chegou, né, encaminhar essa pessoa até a sala do setor. Geralmente a recepcionista hoje em dia faz também o trabalho de telefonista, então ela atende ligações externas, né, e as pessoas que ela recebe ali na recepção. Vamos colocar que essa recepcionista também ela organize a correspondência da empresa. Então, tudo que chega do correio, ela separa e entrega para as pessoas responsáveis, né? Vamos colocar aí só essas funções, certo? Eu sei que tem recepcionista que tem várias outras atividades, depende da empresa. Mas vamos colocar aqui, então, para ela receber pessoas, para ela atender com excelência, eu acredito, né? Daí isso a gente descreve junto com o gestor da vaga, que ela tem que ser uma pessoa extrovertida, né? Simpática, porque uma pessoa mal-humorada, antipática ali na recepção, né? Então ela tem que ter um bom relacionamento, né? Porque ela vai se relacionar com todo mundo da empresa, porque tudo que chega na empresa vem para ela e ela que direciona. Né? O que mais que, de acordo com essas atividades que eu falei ali, que ela vai precisar ter? Lembra que eu falei sobre a questão das correspondências? Então ela tem que ter um certo nível de organização, né? Para separar, entregar a correspondência da forma certa. Talvez se a empresa for muito grande, ela vai ter que catalogar isso, né? Então aqui, organização. O que mais que a gente tem que observar dessa recepcionista? Um bom marketing pessoal, porque ela vai ficar na recepção da empresa. Então, ela precisa ser uma pessoa que se veste bem, né? Que tem um asseio, que gosta de maquiagem, que arruma bem o cabelo, né? Até porque nenhum proprietário de empresa vai querer uma recepcionista lá descabelada, né? Que só lava o rosto e vai trabalhar. Não é assim. Então, a gente tem que observar isso também na seleção. Então, assim, eu poderia estar colocando muito mais aspectos aqui. Quando você vai falar com o gestor da vaga, muitas vezes ele já começa a dizer: tem que ter iniciativa, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. E a gente, como RH, muitas vezes a gente tem que frear isso. Não, peraí. Aí eu anoto todas e pergunto para ele quais dessas são as essenciais. Ou seja, as que tem que ter. Se não tiver, não entra. Então vamos supor que esse gestor tenha me dito que as essenciais para ela seriam a organização, o bom relacionamento e o bom marketing pessoal. Então é nessas aqui que eu vou focar a minha seleção. Então vocês estão vendo por que a importância da descrição de cargos, que não é só chegar e já fazer pergunta por competências. Então agora beleza, eu já tenho aqui as competências ou as atitudes que eu vou avaliar. Lembrando, isso aqui é uma coisa simples, eu estou fazendo de forma resumida. Geralmente as vagas têm mais atitudes, têm mais atribuições, né? Aqui é só para vocês conseguirem entender esse raciocínio de como elaborar as perguntas. Então eu tenho a descrição de cargos, beleza, já tenho as competências. Então eu vou fazer aqui, com base nisso, quando o gestor abrir a vaga, eu vou fazer uma RP, que é uma requisição de pessoal. E ali eu vou anotar todos os dados da vaga, inclusive os que não estão na descrição de cargos. Por exemplo, na RP ele vai me dizer qual a idade que ele quer dessa recepcionista, né? Eu quero de 20 a 45 anos, ou não tem idade. Se ele quer que essa pessoa que vai entrar seja casada, seja solteira, né? Então, assim, ali na RP vai ter todas as particularidades. Qual é o horário de trabalho certinho que essa pessoa vai trabalhar, se vai fazer hora extra, se não vai, se tem que ter disponibilidade para viagens ou não. Vai colocar na RP o salário, se tem remuneração variável, coloca na RP também. Então, a RP, ela serve para eu organizar os meus pensamentos, os meus sentimentos e também para eu entender muito mais da vaga, além daquilo que está na descrição de cargos. Geralmente eu preencho o RP junto com o gestor, tá? Aí depois de ter a RP certinha, aí sim eu vou para triagem de currículos, né?
Porque com todas essas informações aqui e aqui, eu consigo daí fazer uma boa triagem, ok? Geralmente, como é que a gente faz na Clique RH? A gente divulga a vaga no site da Clique RH e dá uma olhadinha no banco todo da Clique RH, que hoje tem mais de 28 mil currículos, e olhamos também aqueles candidatos que se inscreveram para a vaga. Ali eu faço os filtros e vou tirar, vamos por aí, uns 9 currículos, né, que eu vou abrir. Fazendo os filtros ali, eu não preciso abrir 200 currículos, eu abro uns 9, 10 currículos e desses 10 daí sim eu vou marcar a minha entrevista, né? E o que eu vou fazer nessa entrevista? A seleção por competências. Dependendo da vaga, eu poderia fazer uma seleção de grupo, chamar umas 10 candidatas, enfim. Mas para essa de recepcionista, eu aplicaria uma boa entrevista por competências. E aí sim, agora, antes, né, da entrevista, eu vou elaborar o meu roteiro. E aí sim a gente vai chegar no que eu queria, né? Então o roteiro, geralmente, eu vou colocar ali de novo o nome da pessoa, eu vou perguntar como que ela vai se deslocar até a empresa, né? Porque tem essa questão, às vezes a pessoa mora longe, ou botou no currículo um endereço, mas mora já em outro, mora em outra cidade. Então eu vou checar todas as informações se ela tem realmente como ir todos os dias para a organização, né? Aí depois eu vou falar, né? Vou perguntar o histórico profissional dela, né? Então eu vou olhar ou na carteira de trabalho ou no currículo, né? Vagas mais operacionais geralmente eu olho na carteira, eu já peço para trazer a carteira na entrevista, e vagas mais táticas, estratégicas, nesse caso aqui da recepcionista eu não pediria a carteira não, eu ficaria com o currículo. Olharia ali, tá, o que eu quero, o que eu não quero disso aqui, né, como é que foi as tuas experiências, perguntaria o motivo que saiu da empresa, exatamente o que fez em cada atividade, né, então, lá eu fazia isso, tá, como é que era, me conta. Então eu vou dar uma boa explorada aqui no histórico profissional. Tem pessoas que gostam de começar pelo histórico pessoal, aí vai de cada recrutador, tá? Geralmente eu boto o histórico pessoal pro final do roteiro, mas dá para colocar aqui também, certo? Depois do histórico profissional, aí sim eu vou para a pessoa e vou dizer assim, agora eu vou começar a fazer algumas perguntas e você pode se remeter a qualquer uma das experiências anteriores. São perguntas onde você vai precisar pensar para me responder, né? É normal, às vezes demorar um pouquinho, então pode ficar tranquila e aí eu começo, né? Daí eu também aviso que eu vou estar anotando as informações para não esquecer que eu estou entrevistando outros candidatos, então eu gosto de anotar. Então a pessoa já sabe que eu vou estar ali anotando. E daí aqui, o que eu vou perguntar, né? Então se eu tenho essas 3 competências aqui que são as essenciais, é essas aqui que eu vou fazer perguntas por competências. Então eu vou começar com uma pergunta, por exemplo, de bom relacionamento, né? Se eu perguntar para ela, você tem um bom relacionamento interpessoal? Essa candidata provavelmente vai me dizer sim, se ela for esperta, né? Ela vai dizer sim. Mas aí eu já posso perguntar uma pergunta por competência logo depois. Então eu vou perguntar, você tem bom relacionamento interpessoal, né? Você é boa em relacionamento? Aí ela vai me responder sim. Se ela me responder não, daí eu já sei que ela não tem, né? Se ela me responder sim, aí eu vou, tá, me conta uma situação onde o teu relacionamento contribuiu decisivamente para o resultado. Ou me conta uma situação em que você agiu e isso mostrou que você tem um bom relacionamento. Me conta o que você faz no seu dia a dia que evidencia, que me mostra que você tem um bom relacionamento. E aí, onde seu bom relacionamento contribuiu para a empresa, né? Ou onde o seu bom relacionamento fez total diferença para a empresa. Então aqui eu comecei. A minha pergunta 3, né? Aqui é a minha primeira pergunta sobre relacionamento. A minha pergunta 3 eu já vou perguntar sobre organização, porque é legal você mesclar as perguntas. E, gente, eu faço esse roteiro anteriormente, tá? Então, aqui na 3, eu vou perguntar a mesma coisa. Você é organizada? Né? E daí, a mesma coisa. Se ela responder que sim, daí eu já vou. Então, me conta um exemplo da sua organização na sua última empresa. Certo? Me conta uma situação em que você organizou o seu ambiente de trabalho. Me conta uma situação onde a sua organização fez total diferença
pro trabalho, deu resultados, enfim. Ou então me conta alguma coisa que você faz que mostre que você é uma pessoa organizada. Então já a pessoa vai ali, né? Vocês viram que eu já tenho vários tipos de perguntas de organização. Então essa aqui daí é a minha primeira pergunta de organização. Depois eu vou pro marketing. Para um bom marketing pessoal, talvez eu não precisaria fazer perguntas, porque isso eu já vou olhar da forma que ela vem para a entrevista, já é um indicativo. É ou não é? Porque apesar de todo mundo saber que tem que se arrumar bem, se vestir bem para a entrevista, muita gente não leva isso em conta, tá? Não leva em conta mesmo, certo? Vai às vezes para uma entrevista de moletom, de abrigo, né? E é uma vaga, vamos supor, comercial, mais administrativa, onde a pessoa deveria ir com uma forma mais formal, alinhada. Mas se eu fosse fazer uma pergunta sobre bom marketing pessoal, eu perguntaria, né? Você considera que você deveria dar uma olhada nas redes sociais, né? Das candidatas, vamos supor, finalistas, como é que elas se vestem, qual é a postura dela nas redes sociais, também seria um indicativo. Mais uma pergunta, então vamos botar uma pergunta de marketing pessoal aqui no questionário. Eu perguntaria assim, você se considera uma pessoa que você cuida da sua aparência? O que você faz no seu dia a dia que mostra isso? E aí a pessoa vai falar, né? Então vamos botar a nossa primeira pergunta aqui, né? O que você faz para cuidar da aparência? Para cuidar da aparência. Né? Então é a minha pergunta aqui de marketing pessoal. Então eu posso botar aqui é marketing pessoal. Essa aqui é de organização e essa aqui é de relacionamento. Então agora, beleza, eu já fiz 3 perguntas. Basta 3 perguntas, uma de cada competência? Não. O ideal é fazer, por exemplo, as 3 competências. Então, bom relacionamento. 3 perguntas sobre bom relacionamento, 3 perguntas sobre organização e 3 perguntas sobre o bom marketing pessoal, tá? Então, 3 perguntas, porque às vezes em uma pergunta o candidato enrola, ou numa pergunta o candidato não lembra, certo? Então você não pode levar só uma pergunta e já determinar se ele tem ou não tem a competência com uma pergunta. No início da minha carreira eu até levava mais perguntas, eu levava 4 perguntas, 5. Não quer dizer que eu vou ter que perguntar todas, porque o questionário não pode ficar muito longo, fica uma seleção cansativa, né? Se você quiser fazer um questionário muito longo, faça 2 etapas. Né? A primeira etapa só você e o candidato, e a segunda etapa você, o candidato, e já convida o gestor para participar, para o gestor também ter uma visão mais global. Às vezes eu faço isso, eu faço 2 questionários daí e planejo, né, 2 etapas. Então aqui, vamos lá, agora eu tenho que botar a minha segunda pergunta sobre bom relacionamento. E por que eu faço uma de cada vez? Porque se eu ficar perguntando, se eu fizer 4 perguntas de relacionamento para a pessoa, uma atrás da outra, ela vai perceber que é isso que eu quero identificar e ela vai começar a inventar, fica mais fácil para ela. Ela já, ela quer uma pessoa com bom relacionamento, então eu vou traçar o meu discurso, né? Então no cérebro dela, ela já vai criar um discurso de que ela é uma pessoa que tem bom relacionamento e às vezes ela não tem. Por isso que eu gosto de mesclar, porque daí a pessoa, ela não se liga. Por mais que para nós seja óbvio, para a pessoa não. Né? Ela pode até ter uma ideia, mas como eu misturo, eu corto essa raciocínio do cérebro dela ali, porque eu faço uma de relacionamento, uma de organização, né? E se tivesse mais competência, seria mais perguntas diferenciadas, né? Então a minha segunda pergunta ali de bom relacionamento, eu podia perguntar assim, já aconteceu alguma vez de um cliente da empresa se sentir ofendido por você? Aí a pessoa, né, não, tal, vou pensar, eu digo, tá, e como você lidou com isso, né? Então, seria a minha quinta pergunta e a segunda de relacionamento. Então, alguma vez, algum cliente se sentiu ofendido? Aí, se ela falasse assim, né, não, nunca houve. Eu assim, tá, e agora me conta alguma vez nessas suas experiências de trabalho que de repente algum colega se sentiu ofendido por você, como você lidou com isso? Que às vezes cliente pode não acontecer, o que é difícil, né? Que sempre acontece algum cliente mais difícil de lidar, mas um colega, né? Então, ou às vezes a pessoa diz, não lembro, tal, né? Ela trava. Daí eu digo assim, não, então beleza, a gente vai deixar essa pergunta aqui e depois eu volto nela, assim que você se lembrar. E geralmente eles lembram, tá? Depois lá no final eles, lembrei, uma vez aconteceu assim, e daí começa a me contar a situação, né? Então essa aqui seria outra de relacionamento. Então depois a minha sexta pergunta, que é a segunda de organização.
Geralmente eu pergunto, e essa questão da organização, até foi muito engraçado, quando eu fui contratar a Samantha para trabalhar na Clique RH, eu perguntei essa pergunta para ela e ela achou estranho, depois ela me contou, né, até porque ela foi a candidata selecionada. Mas eu perguntei para ela assim, quem é que arruma a sua casa? Daí ela falou, minha mãe. Eu disse, tá, e o seu quarto? Minha mãe. Eu assim, tá, e as suas roupas? Não, minhas roupas sou eu que arrumo, a mãe bota ali as roupas passadas em cima da cama e eu arrumo. E daí eu perguntei, tá, e como é que você arruma? Daí ela achou meio estranho assim, né? Por quê? Porque eu queria ver a organização dela. Daí ela começou a contar, eu arrumo as de sair, eu boto na gaveta, as de ficar em casa eu boto na prateleira, que são as que eu mais uso e bababá. E ali foi me contando e deu pra avaliar o nível de organização dela. Eu já peguei candidatos que eles me contam com riquezas de detalhes, assim. Não, eu separo assim, ó, as roupas claras, eu gosto de separar por cor, preto com preto, daí eu separo as regatas, as minhas camisetas, né, isso foi homem, tá? As minhas camisetas eu gosto de cabide para não amassar. Então você começa a ver o alto nível de organização da pessoa ali com as roupas, certo? Então aqui eu perguntaria sobre a casa, sobre como guarda as roupas, tá? O candidato pode achar estranho? Pode, mas geralmente vem muita evidência. Teve um que eu perguntei assim, ó, como que ele organizava, o que ele fazia de lazer? Né? Porque geralmente eu pergunto sobre o lazer lá no final do questionário. Eu sempre pergunto o que você faz nas horas de lazer e tal, até para descobrir mais sobre a personalidade do candidato. Vou botar no final do roteiro. E na hora que eu perguntei do lazer, ele falou, eu gosto de pescar. Daí já me veio uma pergunta de organização. Eu perguntei assim, tá, e como que você organiza os seus equipamentos de pesca? Gente, ele começou a me contar tudo assim, ó, com riqueza de detalhes. Não, eu tenho uma caixinha assim, onde eu boto ali os anzóis tal e as iscas assim, e daí tudo encaixa, daí a minha ferramenta assim, tá. Então eu consegui perceber o nível de organização dele, né, que ele tinha alto nível de organização. Então eu vou para essa aqui da roupa, casa, coisas pessoais, né? Depois a minha pergunta 7, né, que vai ser a minha segunda pergunta de bom marketing pessoal, né? Então eu posso perguntar assim, ó, me conta uma situação, você alguma vez já foi elogiado pela sua aparência? Com a forma que você se vestiu? Isso já dá um indicador, né, se ele já recebeu elogios. Você se considera uma pessoa, acho que essa eu já perguntei, né, que cuida da aparência? O que você faz efetivamente para cuidar da sua aparência? Então assim, eu pergunto o que a pessoa faz ou já fez. Alguma vez você acha que a sua aparência contribuiu para algum resultado no trabalho? E por aí vou, né? Então eu posso colocar aqui aparência, contribuiu, ou se ele já foi elogiado, se ela já foi elogiada pela aparência. E aqui eu vou vendo o marketing pessoal. Então assim, ó, como vocês estão vendo, agora é só ir seguindo esse raciocínio, né? Aqui eu fiz a primeira bateria, a segunda bateria, aqui eu faria a terceira bateria, que daí você vai fazer aí de exercício, né? Então aqui teria a terceira, daí eu botaria mais uma pergunta de relacionamento, mais uma pergunta de organização e mais uma pergunta de marketing pessoal. E aqui no finalzinho, daí eu ia para o histórico pessoal, certo? Que eu falei que eu ia deixar pro final, que daí não é pergunta por competências, mas aí eu perguntaria mais sobre a vida dela, se é casada, se é solteira, se tem filhos, se mora com a mãe, o que o pai faz, e aí uns minutinhos aqui pro histórico pessoal. Depois aqui eu ia perguntar sobre o lazer, que eu já falei, né? Sempre pergunto se conhece alguém que trabalha na empresa ou se já conheceu alguém, porque se essa pessoa disser que conhece, depois eu vou lá perguntar, né? E aí, né? Vamos supor que ela fala, conheço a Júlia. Depois da entrevista eu vou lá, vou dar uma faladinha com a Júlia. Júlia, conhece essa candidata? Como é que ela é? Enfim. E aqui eu vou estar finalizando, certo? Mas eu queria mostrar para vocês mais, era isso aqui, né? Como criar as perguntas por competências com base nas essenciais. Se eu quisesse colocar uma perguntinha de extroversão e uma perguntinha de simpatia, eu também poderia. Tá? Talvez eu não precise colocar 3, mas assim, ó, por exemplo, a simpatia você já nota no conversar com a pessoa, né? E essa aqui do lazer me ajuda, porque geralmente eu pergunto o que a pessoa faz nas horas de lazer e ali eu já pergunto, você se considera mais extrovertido, menos extrovertido? Eu pergunto, você tem muitos amigos, poucos amigos? Você gosta mais em estar em churrascos ou ficar em casa? E aí eu já vou tirando ali qual é o perfil DISC da pessoa com base aqui no lazer, né? E já conseguiria identificar isso aqui.
Se chegasse no final da entrevista eu ainda não tivesse segurança para afirmar aqui essas, né, ela é organizada ou ela não é organizada, eu poderia, como eu falei, marcar uma segunda etapa e fazer mais algumas perguntas de organização, certo? No método contratação assertiva e no kit de modelos de formulários para RH que nós temos aqui para vender na Clique RH, ele tem, né, um dicionário de competências, a gente chama de mini dicionários, onde a gente tem lá competência e 2 perguntas sobre a competência. Então essas perguntas que eu tô falando aqui, né, eu criei da minha cabeça, mas também tem como você pegar perguntas prontas e colocar, né, dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali e montar seu roteiro de forma bem mais fácil. Então, se você quiser saber mais, deixa um comentário aqui para mim. Um abraço.